O capítulo começa mostrando logo de cara como será o formato desse arco. Provavelmente veremos próximos capítulos todos desse mesmo jeito. Teremos os dois núcleos sendo trabalhados de maneiras conjuntas. Tanto o POV do Ryu como o do Nagi vão estar sendo trabalhados uma hora um, uma hora outro. Só para questão de contexto. Ryu nesse exato momento acabou de se juntar ao time do Budistinha e o do Shidou no momento que o Kurigami foi eliminado. Durante o 3v3, as jogadas estão coordenadas. Ele toca pro Igarashi, o Gurimo devolve. Ele passa com sua ginga deixando o adversário para trás e começa a pensar sobre a situação. Eu ainda não posso dizer que estou lutando sozinho. O Tetsu percebe o Shidou tarde demais enquanto ele grita para passar a bola e sobra pro Mikage apenas admitir o óbvio. Os movimentos dele são perfeitos. Eu odeio admitir isso, mas esse time é do Shidou. Meio que aceitando isso, mesmo que não querendo, ele manda a bola para ele. Com o passe sendo perfeitamente realizado, o Ryu apenas aceita que continua sendo alguém que não pode estar ao lado do Nagi. O Shidou, como sempre, se posiciona de maneira bizarra e faz a sua explosão acontecer com facilidade. Nesse momento, o Ryu complementa falando que mesmo assim, pelo menos por agora, ele só precisa se tornar alguém que pode vencer e sobreviver. Esse é o seu foco. Com o time deles vencendo, eles se classificam pro 4v4. Pelo lado do Nagi, a terceira seleção da segunda fase começava. Estrelas mundiais versus Nagi, Barou, Shigiri, Zantetsu e Kiora. Luna começou animando o astral. Vamos fazer isso. O Loki concordou, o Dada apenas resmungou, o Cavazos aceitou e o Blake disse que estaria tudo acabado em um segundo. Bem, a personalidade dele falar isso mesmo. Nagi, ao se deparar com eles, percebeu que o fogo que fez com que ele fosse o melhor do mundo por um momento seria usado para esmagar seus novos adversários. Com a bola rolada, Zantetsu rapidamente travou uma disputa de velocidade com o Adam. Blake mesmo pediu que ele tentasse passar por ele. E durante o breve período que o Zantetsu teve a realização que as estrelas eram extremamente boas jogando futebol, a sua aceleração já tinha não só sido equiparada, como superada. Bola roubada, numa matada só acabou a jogada. Tocando pro Cavazos, era hora do Shigiri e do Kiora tentarem pressionar, mas não deram nem pra na bola chegar. Com um simples passe, a posse agora era do Dada. Gente, eu quero pedir perdão aqui, porque quando eu tô escrevendo o roteiro eu não percebo, e eu acabo meio que sem querer querendo, fazendo poesia, tá bom? Eu começo a rimar sem querer, eu juro. Não é tipo forçadamente, eu vou escrevendo e acaba rimando. Então, me perdoe caso essa rima fique repetitiva demais, ok? Bem, o Dada agradeceu o perfeito passe e quem vinha tentar pressionar agora era o Barou. Ele jurava que podia fazer alguma coisa, mas ao tentar usar seu corpo com sua força máxima, mais pareceu estar batendo numa parede de concreto. Silva ainda tirou onda dizendo que pensava que o Japão era a terra do sumô. O cara realmente é a pura xenofobia em pessoa, velho. Bagunçando o cabelo do rei, com um passe a bola chegava aos pés do príncipe do Real. E o confronto agora era entre ele e o Nagi. Luna falou que só faltava agora ele e pediu para que o próprio mostrasse o que tinha. Levantando levemente a bola, ele fez uma ligeira troca de pernas enquanto conquistava espaço com seu braço, jogando pro lado, tocando pra frente. Nagi rapidamente percebia o quão o seu adversário era diferente. Entretanto, por mais que ele fosse rápido e habilidoso, Seishiro pensou que ainda podia o alcançar, só que errado foi ele em nisso pensar. Protegendo o espaço novamente com seu braço, Luna levou a bola para fora do alcance do galego e fez um comentário sarcástico: "Você ainda está novo, treine seu coração e mente, pequeno bebê." Nagi percebeu que tinha sido lido completamente. Esse cara era uma versão mais habilidosa e adaptável do Ryu em todas as formas possíveis. Isso que era ser
uma estrela mundial. Nesse exato momento, o gol era feito. Não deu nem sequer para reagir direito. O Loki parabenizou o Luna e disse que isso era o esperado de alguém do melhor clube do mundo, o Real. Dada disse que ele era o melhor. E seguimos então para uma sequência de todos presentes no lado das estrelas se autodeclarando os melhores. Nesse momento, o Nag percebeu que podia ser que todos esses 5 acreditassem que eles eram os melhores do mundo. O fogo eruptindo dele na partida passada era bem possível que, para falar a verdade, fosse algo que acontecia não só por um momento na vida dos melhores do mundo, mas sim durante toda a existência deles. Ambos viviam com isso como se fosse um fato todos os dias. Se isso era ser uma estrela mundial, nesse caso, a ficha tinha caído. O Nag apenas estava na linha de partida para se tornar o melhor do mundo. Barou, pegando a bola, achou interessante. Chamando para brincar, era hora da opressão. Nag concordou com os Antetsu. Eles estavam realmente apenas começando, só que nesse exato momento, o Shigiri caiu no chão. A princesa não suportou nem um lance direito contra o World 5, cara. Era tarde demais. Luna chegou perguntando se ele tava bem, se tinha algo nos músculos ou nos ossos, e o Ryoma respondeu que foram os seus tendões. Cavazos teorizou que talvez fosse tendinite patelar e também, logo em seguida, perguntou se ele tinha se machucado na partida passada. A situação não era boa e o jogo foi parado. O Nag aproveitou essa pausa para questionar as estrelas como que eles conseguiam sempre estarem nesse estado de serem os melhores do mundo. Ele pedia que eles o respondessem antes de irem embora, já que não ia dar mais pra jogar, né? Luna não entende japonês, então ficou meio que boiando, sem compreender o que ele tinha falado, só que o Kiora disse que ia o ajudar. Ele tinha aprendido inglês através da dança e a pergunta foi repetida na língua do futebol. Só que o Jin reformulou ela de uma melhor maneira. Suas forças emocionais são as melhores do mundo. Que tipo de ego vocês possuem? O Kiora foi realmente na veia, né, velho? Foi na jugular do que realmente o Nag tava querendo a resposta, mas não soube perguntar. Voltamos então nesse momento pro POV do Reu, o 4v4, e agora o time enfrentado era o do Kurona. Quem ali vencesse iria passar. Era a última batalha. E com o jogo começando, o Reu pensou consigo que ele precisava calcular como vencer. Por primeiro, ele precisava decodificar as habilidades dos inimigos para criar a melhor estratégia. O 23 era do tipo de força total, o 25 era alto, mas só podia usar a sua perna direita, o 35 apenas acompanhava os demais. Esses 3 realmente ali não podiam ser a razão para esse time ter chegado tão longe, só que aí ele chegou na conclusão, né? Isso provavelmente significava que o núcleo do time era o último. Kurona Hanze se movimentava precisamente nos espaços cegos, sem perder velocidade, enquanto constantemente mantinha a bola em movimento. O matchup foi feito. Kurona começou sua dança e Reu pensou que realmente aparentava que ele tentaria se afastar de si, mas isso claramente era o que ele iria querer que ele pensasse. Era apenas uma finta. O tipo cenário ideal a ser criado nessa situação pelo Kurona aparentava ser um onde o seu adversário estivesse próximo de si. Então, quase como que se tornando um personagem dessa peça, o Reu decidiu se aproximar, esperando que a aproximação do Kurona fosse uma espécie de aceleração em uma curva fechada. Perfeitamente, ele foi capaz de prever a jogada. Roubando a bola, era hora do contra-ataque. Kurona o parabenizou e Mikage pensou sobre essa situação. Apenas sendo habilidoso ou lutando pelo seu time, ele não conseguiria marcar gols. Isso foi algo que o próprio percebeu depois de ter começado a ter vontade de lutar sozinho. O Reu sempre pensou sobre si e o Nag como uma força unificada. Só que na verdade, os gols que os dois produziam apenas aconteciam por causa do
do talento do Seishiro. Recebendo a bola, ele cruzou pro Shidou e caiu na real. Eu não posso fazer eles sem ele. Essa é a sua cor. Então, agora que eu estou sozinho, o Shidou finalizou marcando enquanto ele concluiu. Qual é a minha cor? Qual é o meu ego? Voltando pro ponto de vista do Nagi, Luna e os demais o responderam. Ego, isso não é algo que você pode aprender dos outros. Você precisa entender por si mesmo. Pra mim, é como se eu torcesse o meu coração. O Dada falou que tudo pra si era sobre fazer grana, pois assim ele estaria feliz. Pablo apenas queria ser fofo. Eu achei um motivo meio paia, sendo bem honesto. Isso aqui não é uma coisa que não tinha sido revelada até agora, né? Totalmente, mas ainda assim, tipo assim, dos jogadores que eu já acompanhei em Blue Lock, isso aqui é um dos piores motivos que eu já vi. Ok, dinheiro, fama, mulheres, é mais aceitável do que fofura, tá ligado? Sei lá, ok, né? Vamos indo. O Blake só queria saber de mulheres e nesse momento o Luna complementou. Você perguntaria pra um pássaro o porquê ele voa? O seu ego é o balanço em seu coração, aquilo que realmente faz ele se mover. Basicamente, resumindo aí, né? Aquela filosofia do Noah se encaixa muito bem. O motivo pelo qual Nagi acordava todos os dias. Traduzindo, Kiora disse algo que pode ser interpretado como o encaminhamento do Nagi para sua ruína, né? Porque o Kiora disse que basicamente eles falaram para confiar nos seus impulsos irreprimíveis. Sendo assim, dá para se interpretar que a partir dessa filosofia o Nagi decidiu confiar em si próprio e nós já sabemos onde isso acabou chegando, né? Qual foi o resultado disso? Então meio que o Kiora tem um pouquinho de culpa. Com o time do Ryo partindo, ele pensava que se pressionassem nesse ataque, eles poderiam vencer, mas isso não resultaria em um gol seu. Com o Shidou pedindo o passe, tudo que ele conseguia pensar era sobre o que era o seu ego. Seishiro, repetindo essas palavras da conclusão do top 5, percebeu que elas eram os requisitos necessários para se tornar uma estrela mundial egoísta. Nesse caso, no que ele confiaria seria na criação de um caminho com essa emoção crescente. Ambos partiam em suas próprias jornadas, mesmo que separados, juntos. E é assim que o Cap acaba, rapaziada. Eu queria trazer ele, mesmo que fosse atrasado, porque, assim, quem assistir esse vídeo, se tiver alguma pessoa que ainda não tá consumindo o mangá do Nagi, provavelmente vai ir dar uma olhada, tá ligado? E na semana que vem pra outra, se não vier os spoilers logo, ainda assim, vai estar em dia, provavelmente. Tu tem bastante tempo pra chegar em dia no mangá do Nagi, então tu chega aí, se você ainda não tiver, e a cobertura, vamos dizer assim, com a frequência bem próxima do dia que sai o capítulo, começa a partir desse 34. Eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer, já que o Shigiri tá meio lesionado, então vamos continuar a partida do 5v5 com 4, só pra não perder a chance de ter essa experiência contra o nível mundial. Eu não compreendi exatamente qual é a ideia aqui que vão trabalhar nesse arco aqui. Eu já tô meio que esperando que esse arco não vai durar tanto tempo, vai ser cerca aí de uns 5 capítulos no máximo, temos mais 4 então, né, mas ainda assim, vamos ver aonde é que isso se desenvolve, tá bom? Eu sei que o mangá do Nagi, na sua fase inicial, não tem todo esse charme, tá bom? Pelo menos se for comparar com a fase atual do mangá principal, se você consome os dois, você percebe, é realmente diferente se consumir esse estágio inicial da obra com o estágio que estamos atualmente, mas ainda assim, eu curto como às vezes uma mesma situação pode ser interpretada de milhares de maneiras diferentes, sabe? Eu acho que pelo menos por agora, durante 2025 e 2026, a spin-off deverá focar nisso, pontos a serem esclarecidos por uma nova perspectiva. Espero eu que até ali o capítulo 50, 55 já tenhamos chegado no final da Liga Negra Egoísta, porque na moral, se demorar mais que isso, eu vou começar a achar que o mangá do Nagi vai acabar depois que ele sair do projeto, tá bom? É meio que um tiro no pé se foi isso que vai acontecer mesmo, é por causa que de certa forma, Blue Lock é o IP, né? Nós usamos o termo Blue Lock para pesquisar a obra, só
que o Nagi saiu do Blue Lock, então ficaria... É meio estranho na minha cabeça consumir Blue Lock episódio Nagi sem ele tá no Blue Lock, entendeu? Tendo sido expulso, então ainda tô idealizando como é que vai funcionar a partir do momento que ele tenha saído da Liga Egoísta. Vamos teorizar sobre isso durante os próximos meses. Realmente vai demorar um tiquinho até nós chegar na fase final da Liga Egoísta nesse mangá aqui, mas ainda assim eu tô curioso para ver o desenvolvimento e eu espero a partir de agora estar consumindo ele por aqui junto de vocês, ok? Eu ainda vou pegar melhor como é que funciona essa parada das datas. Eu realmente tava consumindo um mangá meio que assim, quando sair o capítulo eu vejo, e demorava muito pra sair o capítulo, então eu nem ligava de ler assim que saísse o capítulo do mangá do Nagi, até porque a maioria das coisas eu meio que já sei que aconteceram, né? É a única, eu acho que o único ponto negativo, né, do mangá do Nagi atualmente. Você consome as coisas e meio que você fica, eu já sei o que vai acontecer, não tem aquele efeito surpresa, né? Infelizmente. Só que talvez, né? Talvez podem ter coisas interessantes a se consumir a partir de agora. Desde o arco passado é que estão fazendo esses adicionais de coisas que nós não sabíamos sobre, né? Mas eu acho que na Liga Egoísta vai ficar mais evidente vários fatores, vários pontos que, pelo menos para um fã, é curioso de saber, tá bom? Eu espero vocês aqui na próxima análise, provavelmente na semana que vem ou depois da semana que vem deve estar saindo esse capítulo 34, ok? Tamo junto, valeu, falou e... Cut!